Aí diz aqui, ó, capítulo 17, versículo 8. Diz assim, ó: e parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes. Isso aqui é o Golias falando: para que saíres a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafia as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Olha aqui para mim. Quando Deus ele me deu essa palavra, Deus ele colocou algo muito forte no meu coração. Esse Golias, ele estava afrontando o povo de Deus. Ele representava uma afronta contra o povo de Deus. Ele estava debochando do povo de Deus. E esse inimigo, esse Golias representa hoje o inimigo que todo dia tenta nos afrontar. É verdade ou não é, gente? O inimigo tenta nos afrontar. O diabo usa uma pessoa para nos afrontar. E como que hoje em dia o diabo tenta nos afrontar? Sugestionando pra gente, falando que a gente não vai conseguir, que não tem jeito. Aí você está na miséria, você não vai conseguir. Você está desempregado, a porta não vai se abrir. Você está doente, a cura não vai vir. A tua família está destruída, não tem jeito. O inimigo, ele tenta nos afrontar. E covardemente aqui o povo de Israel, eles recuaram. E quantas vezes diante da afronta do diabo, o povo de Deus não tem feito nada? É verdade ou não é? Quantas vezes diante da afronta do Satanás, as pessoas elas tendem a se acovardar e cruzar os braços. É como diante de uma situação, você olha com os seus olhos naturais e não tem jeito. Aí você acaba se conformando com aquilo. E o diabo ele te afronta com isso. O diabo tenta afrontar você no seu casamento, na sua família, perseguição no trabalho, é verdade ou não é? É perseguição de familiares contra a gente. Mas a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, ela é uma guerra o quê? Espiritual. Então a batalha não é contra as pessoas, a batalha é contra o inimigo que usa as pessoas para nos afrontar. Então aqui o Golias, eles estavam afrontando o povo de Deus. E a Bíblia diz que todo Israel, ouvindo as palavras do filisteu, se espantaram e temeram muito. Mas eles se esqueceram que eles serviam ao Deus vivo, ao Deus dos exércitos. Igual você aqui, eu e você, nós servimos o Deus dos exércitos. Não se acovarde diante desse problema. Você vai vencer, diga amém. Eu não sei qual o tamanho do teu problema, o tamanho da tua luta. Não se acovarda diante disso. Se você colocar diante de Deus e ir com ousadia, você vence. O problema é que a gente vai aceitando o mal. Ah, está desempregado? Ah, mas o país está em crise, então tá bom, é normal. É normal não, meu irmão, é normal comer o melhor da terra. Eu não vou aceitar essa afronta do demônio não. Amém? Ah, a família só vive brigando. Ah, pastor, mas é assim há anos. E vai aceitando. O casamento, uma frigidez, o casamento frio, onde as pessoas já não têm mais amor e empatia um pelo outro, e vai aceitando, vai achando que é normal, e o diabo vai afrontando. Meu irmão, isso não é normal. O normal é uma vida abundante, uma vida plena, é felicidade. Amém? Ah, pastor, tá bom, tem um dinheirinho, já dá para comer, então tá bom. Não, meu irmão, não é só para comer não, é para você usufruir do melhor dessa terra. E você vai aceitando, você vai tolerando. Aí tá doente, o médico fala, isso aí é de gerações em gerações, é uma maldição hereditária, que veio passando de gerações em gerações. Aí a pessoa aceita, isso aqui é hereditário, então tá bom, não tá bom não, meu irmão. Não aceita essa afronta. Deus ele quer te curar, Deus ele quer te sarar, Deus ele quer transformar a tua vida.
Não deixa o inimigo ficar te afrontando. Não deixa o diabo dizer que você não vai conseguir. Amém? Porque segundo a palavra de Deus, em 1 João 4,4, diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido. Vencido o que? O maligno. Porque maior é o Espírito que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando você tem esse entendimento que maior é o Espírito que está contigo, você não se acovarda diante do problema. Você não se acovarda diante das dificuldades. Você não se acovarda diante das lutas. Você levanta a tua cabeça e fala: eu vou vencer. Amém? Eu vou vencer, eu vou conseguir, porque Deus é comigo. E o inimigo afrontando e o povo temendo. E o inimigo afrontando e o povo se acovardando. E o inimigo afrontando e o povo recuando. Meu irmão, vocês são de Deus ou são do diabo? Eu não ouvi. Vocês são de Deus ou são do diabo? Quem é maior, Deus ou o diabo? Se Deus é maior, não se acovarda diante desse problema, porque Deus vai pelejar contigo. Amém? E diz assim, ó, versículo 23. Aí aqui, ó, olha para mim. Davi tinha 3 irmãos. E os 3 irmãos de Davi estavam na guerra. Estava lá no monte, também se acovardando. Aí Jessé, pai de Davi, falou: vai, eu preparei aqui um lanche e leva lá para os seus irmãos. Davi estava chegando lá e ele se deparou com essa cena, ó, versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Fala, Davi ouviu. 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, e temiam grandemente, e diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isento de impostos a casa de seu pai. Diga glória a Deus. Olha aqui para mim, fala, Davi ouviu. Meu irmão, quando uma pessoa que tem conhecimento de quem serve, ela ouve uma afronta, ela fala assim, ó: quem é que está me afrontando? Vai me vencer não. Deus é maior. Amém? É um médico que fala assim, ó: tu tá com isso, não tá repreendido em nome de Jesus. Eu sirvo a um Deus vivo que vai me purificar desse mal. A pessoa não se abate, a pessoa não se acovarda. Você tem se acovardado diante de quê? Qual é a luta que tem tentado fazer você temer e paralisar? Deus é contigo. Deus é maior do que isso. Amém ou não amém? Vira para o teu irmão e fala assim: Deus é maior do que isso. Deus é maior do que esse problema. Não se acovarda. Pode ser gigante, pode ser o que for. Deus é maior. E Deus, ele espera que os servos dele não se acovardem. A própria palavra do Senhor diz que Deus não se agrada dos que retrocedem. Deus não se agrada dos covardes. Deus se agrada daquele que vai e vence. No nome de quem? De Jesus. Aí Davi ouviu, amém? Aí no versículo 32, olha só. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Amém? Porém, olha só. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar como ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Olha para mim, existem sempre pessoas que vão tentar te desencorajar. Você tem um sonho de montar alguma coisa, sempre vai existir um enviado do diabo para falar assim: rapaz, não faz não, o país está em crise, já tentei e deu errado. É ou não é?
Aí alguém vai falar, por que está com esse casamento já assim se arrastando um tempão? Larga esse homem, larga essa mulher, desiste desse casamento. Sempre vai ter aquele para te desencorajar, sim ou não? Tá, porque ainda lutando pela tua família, tá vendo que a tua família não tem jeito, tá vendo que ele tá preso nas drogas, na bebida. Sempre vai ter alguém para falar que a luta que você está enfrentando, você não vai conseguir vencer. Sempre vai ter os enviados do demônio para falar que com este problema você não consegue pelejar. Mas eu estou aqui sendo usado por Deus para te falar, você vai vencer esse mal. Será que eu posso ouvir um amém? Você vai vencer esse mal. Vai dar certo, porque não é no teu nome, não é no nome do Gabriel, não é no nome de ninguém, é no nome de Jesus, o nome que é acima de todo nome. O que você chegou aqui hoje? O que está te afrontando? Qual é a luta que você tem enfrentado? É o desemprego, é um vício, é uma miséria, é alguém na tua casa, é o casamento, o que é? Deus é maior. Não se acovarda. O inimigo joga a pessoa no canto e começa a apontar o dedo dizendo que não vai conseguir. Meu irmão, levanta a tua cabeça, você vai vencer. Amém? E olha aqui. Então, 34, disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da sua barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um dele, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Glória a Deus. Quem está se levantando contra você, está se levantando contra o próprio Deus. Quem crê nisso? Quem abre a boca para falar de você, meu irmão? Quem empresta a sua língua para falar mal de você, está falando mal do próprio Deus, porque é o Deus poderoso que habita em você. Amém ou não amém? Só que eu e você temos que ter essa certeza no coração. Ai daquele que tocar no ungido de Deus. A Bíblia diz em Isaías 54:17, nenhuma arma forjada, preparada contra um servo de Deus prospera. Mas eu tenho que acreditar nisso, Deus é comigo, eu vou vencer. Davi, ele tinha, sendo um moço, sendo um jovem, um menino, ele tinha o que muitas pessoas barbadas e marmanjas não tinham no meio daquele povo. Ele tinha ousadia, ele tinha determinação e ele sabia quem era Deus. Amém? Às vezes a gente... Sabe como é que o inimigo nos compara? Quando a gente não tem entendimento. A Bíblia diz que o povo de Deus sofre por falta de quê? De conhecimento. A nossa vida é comparada, a vida de muitas pessoas, sem generalizar, é muito bem comparada. É como você pegar uma cadeira, tá vendo aquela cadeira de plástico ali, tá vendo? Aí você coloca ela ali fora, e você pega um cavalo, amarra numa corda e amarra na cadeira, o cavalo vai ficar ali parado. Por quê? Porque ele não tem o entendimento e o conhecimento da força que ele tem. Ele vai ficar amarrado numa cadeira de plástico. E é como muitas pessoas de Deus, elas estão sendo acovardadas, intimidadas e afrontadas, mas porque você não tem conhecimento do tamanho da força que você tem. E o inimigo vai deitando e rolando, e o inimigo vai, meu irmão, menosprezando, vai usando situações, circunstâncias, e você fica covardado, você fica acuado no cantinho. E o inimigo, meu irmão, quando a pessoa não tem conhecimento, ele faz e acontece. Mas só que no meio de um povo existia um menino que não aceitava ver a afronta contra o exército do Deus vivo. Amém? Dentro da sua casa você não pode aceitar essa afronta, irmão. Guerras espirituais não se vencem de forma carnal. Guerras espirituais se vencem de formas espirituais. Sabe quando que você vai vencer? Quando você se posicionar, começar a orar e mandar esse capeta embora da tua casa. Amém ou não amém?
Você só aceita aquilo que você tolera. Enquanto você vai tolerando, você vai aceitando. Mas quando você der um basta, esse mal vai ter que bater em retirada, irmão. Eu não sei o que você tem passado, mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando. Deus está me usando para falar com alguém aqui. Você é maior do que você se enxerga. Você é muito maior do que você se enxerga. Às vezes você se enxerga como um gatinho e Deus te enxerga como um leão. Amém ou não amém? Aí diz assim, ó. Vamos no versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul, não, olha antes. Isso aqui é profundo, olha aqui para mim. Qual era o desafio da guerra? Se um lado ganhasse, o que o outro lado seria? Escravo. Então, se o filisteu ganha, o povo de Israel seria o quê? Escravo. Se o povo de Israel ganha, os filisteus seriam o quê? Escravo. Olha o que estava em jogo: a escravidão de todo um povo. E simplesmente, por causa de uma ousadia de um jovem, Saul permitiu que um menino fosse à guerra. Você tem noção? Imagine um menino franzino, pequenininho, magrinho, contra um gigante de 3 metros, cheio de couraça, de armadura, de lança, de espada. E Saul permitiu que o menino fosse. Mas sabe por que ele permitiu? Porque ele viu nesse menino que Deus era com ele. Eu olho para vocês e eu vejo que Deus é contigo. Eu tenho certeza que eu estou vendo pessoas guerreiras aqui, só que se sentem acovardadas diante das lutas e dos problemas. Me permitem, mas tem pessoas aqui que estão acovardadas diante do problema. E simplesmente Saul falou: então vai lá, Deus é contigo. E olha o que Saul tentou fazer. 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Lembra que eu falei que guerras espirituais não se vencem de forma carnal? Nunca vai ser do teu jeito, sempre vai ser do jeito de Deus. Quantas vezes você já tentou resolver algo do teu jeito e deu errado? É verdade ou não é, gente? Quantas vezes, eu vou fazer desse jeito porque eu acho que é certo, e quebrou a cara. Eu acho que é assim, quebrou a cara. Eu vou tentar fazer isso aqui porque eu sei, sabe como é que eu vou dar um jeitinho, e nunca dá certo, irmão. Saul tentou colocar as armaduras dele no jovem, em Davi. Só que, meu irmão, as coisas do mundo não vão fazer você vencer aquilo que você está enfrentando. O que você vai vencer são com as armas de Deus. Amém ou não amém? Eu lembro da minha família quando falo disso. Eu sempre falo isso porque é algo que eu vivenciei. Como vocês devem ter vivenciado muitas lutas na sua infância. Eu passei desde a idade do meu filho até os 20 e poucos anos, vendo meu pai e minha mãe brigando todo dia, caindo no pau todo dia. Era briga feia. E minha mãe, aquela gritaria, ela gritava, brigava, esperneava. Nunca resolveu. Meu pai nas drogas, na bebida, nunca resolveu. Quando nós começamos a ter o entendimento de que nós venceríamos não lutando contra o Sérgio, meu pai, nós conseguimos combater aquele que verdadeiramente o usava, que era o diabo.
Então, quando eu falo para você que a nossa guerra não é contra carne e sangue, a guerra espiritual, nós não temos que guerrear com pessoas, mas com o demônio que usa as pessoas. E quando a gente começou a orar, colocar diante de Deus a vida dele, consagrar, botar a cara no pó e expulsar o demônio, hoje meu pai está na presença de Deus. Hoje meu pai está batizado, hoje meu pai está liberto. Amém ou não amém? Nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus. E eu tenho certeza que se nós vencermos, lutarmos da maneira certa, não tem mal que vai ficar de pé, irmão. Amém ou não amém? Não tem mal que vai ficar de pé. Então nós temos que ter esse entendimento. Quando Saul tentou colocar as armaduras dele em Davi, Davi ele não conseguiu. Porque com as armas do mundo não se vence batalhas espirituais. Às vezes você está aqui na igreja hoje e já está passando por lutas de anos, problemas de anos, tentando fazer do teu jeito e não está dando certo. E Deus está falando, usa as armas certas, faz do jeito correto, que você vai conseguir. Para de tentar fazer do teu jeito, porque do teu jeito dá errado, do meu jeito dá errado. Fala para o teu irmão aí, do teu jeito dá errado, fala para ele. Nós temos que usar as armas certas e as armas de Deus. Amém ou não amém? E disse assim, ó, olha só, versículo 40, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, fez o quê? O desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil. Olha para mim, quantas pessoas já o desprezou? É verdade, não é? Quantas pessoas já desprezou você? Quantas pessoas já virou o rosto para você? Quantas pessoas já chegou para você e falou que você não ia dar em nada? Como já chegaram para mim e falaram que eu não ia dar em nada. Como já chegaram para o meu pai, que hoje está liberto, falaram que ele não ia dar em nada. Como pode ter alguém na tua família que hoje você mesmo olha e fala que não vai dar em nada. Mas aquele que o homem despreza, Deus escolhe. Amém ou não amém? Aquele que o homem um dia me desprezaram, hoje Deus me escolheu. Olha para a tua família com os olhos de Deus, não com os olhos naturais. Aquele que às vezes você diz que não vai dar em nada, aquele que às vezes alguém fala para você e fala que não vai dar em nada, é quem Deus escolheu e vai superabundar a graça dele. Amém ou não amém? O filisteu zombou de Davi, mas mal sabia ele que Davi estava, meu irmão, ungido na presença de Deus. Meu irmão, pode se levantar contra mim, eu estou na fé, irmão. Eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso. O meu Deus é comigo. Teu Deus é contigo, sim ou não? Pode se levantar o que for, você vai vencer. Não aceita essa afronta do diabo na tua vida. Qual é a tua afronta? O que hoje tem tentado se levantar contra a tua vida? É uma doença? É uma miséria? É um problema na família, no casamento, no trabalho? Não sei. Você vai vencer isso. Amém? E diz assim, ó. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Olha aqui para mim. Gênesis 12. Sabe o que diz? Davi lhe fala assim para Abraão. E as mesmas bênçãos de Abraão estão sobre a nossa vida. Ele falou assim, Abraão, abençoarei quem te abençoar. E amaldiçoarei quem te... O que o filisteu fez com Davi? Amaldiçoou. Meu irmão, arrumou guerra com Deus. Irmão. Amém ou não amém? Quem se levanta contra você arruma guerra com Deus. Irmão. Tô certo ou tô errado, gente? Meu irmão, Deus ele peleja por nós.
Nós só temos que ter ousadia, determinação e força de vontade para vencer esse mal. Amém ou não amém? E diz assim, disse mais o filisteu a Davi, 44, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, e olha para mim, essa é a frase que tem que sair da nossa boca quando uma luta se levantar contra a gente. Amém? Diz assim, ó, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Diga graças a Deus. Olha aqui para mim. O inimigo se levanta contra nós, com problemas, com lutas, com dificuldade, com circunstâncias contrárias. É ou não é? Mas nós temos que enfrentar esse problema em nome do Deus dos exércitos. E a gente vence. Qual é a maior arma do crente que eu sempre falo aqui? Qual é a maior arma do crente? A vida de oração. A oração tem poder. A oração tem poder. Quantos milagres acontecem quando a pessoa ora? Se a pessoa pudesse, se Deus, por 5 segundos, Ele pudesse abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente fosse enxergar o que acontece no mundo espiritual, a guerra entre os demônios e os anjos, para poder destruir a tua vida, a tua família, eu tenho certeza que você iria orar mais. Você ia buscar mais a Deus. Porque, por mais que nos nossos olhos naturais a gente não esteja enxergando, mas no mundo espiritual, o inimigo se levanta todo dia para trazer uma afronta contra você. É verdade ou não é, gente? Meu irmão, todo dia o pecado vem. Todo dia vem as tentações. Todo dia o diabo vem com uma proposta e com uma afronta. Nós não devemos aceitar isso. Temos que pelejar contra esse mal. Amém? E diz assim, hoje mesmo, fala assim, hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém ou não amém? Hoje mesmo nós vamos fazer a oração da fé. E eu não sei qual é a luta e a peleja que você tem enfrentado, mas hoje mesmo Deus vai te dar a vitória. Quem crê nisso, diga amém. Você veio aqui para passear ou você veio para guerrear? Você veio aqui para sair e entrar do mesmo jeito ou você veio aqui para sair com a porta aberta? Eu não sei qual é o teu milagre, qual é a tua bênção, mas Deus está falando que hoje mesmo, se você crer e pelejar, hoje mesmo Ele vai te dar essa vitória. Glória a Deus. É só você ter a ousadia que Davi teve. Não aceite a afronta do inimigo, maior é Deus na tua vida. O problema é que a gente acaba se conformando e aceitando esse mal. Deus está falando, não aceite isso não. Não aceite isso não, que a gente vai fazer a oração da fé agora. E o mal vai desaparecer. A porta vai se abrir. As coisas vão dar certo. Amém ou não amém? Quem crê nisso? E disse assim, versículo 48, a gente vai fechar. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com... Olha para mim, o que Davi fez? O que Davi fez? Correu? Correu para onde? Correu de medo? Correu aonde? Correu ao combate. Tem muita gente que está correndo da luta. É verdade ou não é? Tem muita gente que está correndo do problema. E Deus está falando, enfrenta.
Amém? Essa é a resposta de Deus para a tua vida. Enfrenta esse mal. Para de se acovardar. Para de aceitar essa afronta. Você vai vencer. Glória a Deus. Enfrenta esse mal. Da forma e da maneira correta. Não do teu jeito, mas com as armas de Deus. Eu tenho certeza que a partir de hoje tudo vai ser diferente na tua vida. Você crê nisso? Só quem crê diga amém. Diga graças a Deus. Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Bem forte que Ele merece. Para de tentar fazer do teu jeito, irmão. Deixa Deus assumir essa peleja contigo. Amém? O que é engraçado é que todo aquele povo que se acovardou era o povo de Deus. Engraçado, né? Povo de Deus. Pessoas que vêm à igreja, pessoas que oram, pessoas que buscam, pessoas que tomam a Santa Ceia, estão se acovardando. E Deus hoje está trazendo essa palavra para falar: para de se acovardar e enfrenta esse problema. Para de ser covarde. Deus não se agrada dos covardes. Amém? Se tiver que resolver, resolva logo e resolva com pressa. Corra em direção a esse combate. Senão você vai ficar vivendo os mesmos problemas o resto da vida. Quer um resultado diferente? Quem quer um resultado diferente? Tem uma atitude diferente. Se você tiver as mesmas atitudes, você sempre vai ter os mesmos resultados. Aí não entende. Pastor, estou há 10 anos na igreja, minha vida não muda. Pastor, faço campanha, minha vida não muda. Faço ato de fé, minha vida não muda. A culpa é de Deus, irmão? Às vezes a gente não se posiciona. E não reconhece que o maior é Deus na nossa vida e enfrenta o mal. Né? Resista ao diabo e ele enfrenta esse mal. Jejum, oração, cara no pó. E como eu falei de manhã, eu estou sentindo de falar agora, se tiver que perdoar alguém, perdoa. Não fica com isso no coração. Tira essa sujeira. Amém? Ah, não vou falar com ele, só vou falar com ele ou com ela se ela vir falar comigo. Tá recebendo a afronta do diabo. E tá deixando o diabo te sujar. Perdoa quem tiver que ser perdoado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E você que está em casa, vamos ficar de pé, povo de Deus, em nome de Jesus, vamos orar. E você que está em casa, compartilha essa mensagem. Envia para os seus amigos, para os seus familiares. Envia para as pessoas que precisam desta palavra. Nós estamos aqui na rua Ator Jesse Valadão, número 3, aqui na antiga Rua Larga, aqui no coração de Piraquê, em Pedra de Guaratiba. Você é o nosso convidado. Venha de perto, venha de longe, mas venha. E em nome de Jesus, enfrenta esse problema. Para de se acovardar. Deus é contigo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.